Eu gostaria agora da gente iniciar falando do decreto, Luiz. Vamos lá, fica à vontade. Como é que vem esse novo decreto municipal? O decreto, ele vai ter a duração de 5 de março a 18 de março. Vamos suspender os atendimentos ao público nas repartições públicas, ressalvado somente a saúde e a assistência social, que vai funcionar com atendimento ao público de 7 às 12 horas. E nas demais secretarias, onde a gente conseguir colocar remoto, nós iremos colocar, senão o trabalho será só interno nas repartições públicas nesse período. Então, só o que não para é hospital, saúde no geral e assistência social. A gente também pede a recomendação, como eu já falei, para que as pessoas fiquem nas suas residências. Só saiam quando for estritamente necessário ou para irem ao trabalho, onde a gente não puder fazer de forma remota. Então, essa daí é uma das medidas mais eficazes para que a gente possa fazer o enfrentamento contra o Covid. Há também a vedação na permanência em hospitais públicos e particulares de pessoas estranhas à operação da respectiva unidade. Então, só pode estar em hospital paciente, seus acompanhantes e os profissionais que ali trabalham. Então pronto, se você não tem nada para fazer em hospital, clínica ou qualquer que seja o consultório, não vá. É isso? Exatamente. O uso é obrigatório, eu acredito que eu não preciso mais ficar repetindo isso, mas nós colocamos no nosso decreto que o uso é obrigatório de máscara em todos os locais públicos. Nós gostaríamos de informar que o Ministério Público recomendou o município agora de multar tanto os estabelecimentos como as pessoas físicas que não estiverem usando máscara. Então, a partir de agora, você pode ser multado caso você esteja transitando na rua em um estabelecimento público ou privado sem máscara. Isso é uma recomendação do Ministério Público e ele vai fiscalizar o município pela nossa atuação. Qual é o valor da multa? Acho que é mais de R$100, né? Deixa eu só procurar aqui no decreto, mas ele também estabeleceu o valor da multa. Sim, é mais de R$100. Aqui não tem especificando, mas eu posso já informar, tá bom, Luiz? Não, é porque aqui nós trabalhamos com o FIS, que é uma unidade de referência. Eu tenho só que ver qual é o valor da UFIS que hoje está, mas a multa é de 50 UFIS para a pessoa física e 500 para a pessoa jurídica. R$500, pessoa jurídica. Não, 500 UFIS. Eu tenho só que ver qual é o valor hoje que está o valor da UFI, né? A prática individual de esportes, ela está permitida, mas que não haja uma aglomeração. Se há uma praça que você vai fazer caminhada e se encontre muitas pessoas, ela será proibida posteriormente. A redução de 30% da capacidade de atendimento nos estabelecimentos comerciais, nas academias e demais estabelecimentos voltados para a prática de educação física ou esportiva, os templos religiosos e as instituições financeiras, devendo sempre ter, no caso de comércio e academias, que haja na academia um prévio agendamento e um número mínimo de pessoas, e no comércio que também tem uma pessoa na entrada fazendo o controle de acesso dos consumidores, fazendo a medição de temperatura, a distribuição de álcool, né, que tem uma pessoa colocando álcool nos consumidores e fiscalizando a utilização de obras. Fica proibido pessoas transitarem sem obras, pessoas estarem nas academias, sem obras não, desculpa, sem máscara. As aulas estão suspensas,
presencialmente, então, nos ensinos públicos e privados. No ensino... Até o dia 18 também. Até o dia 18. Esse decreto está valendo do dia 5 ao dia 18. Então, aulas nas instituições públicas e privadas somente de forma remota. Aqui no município, ela já está acontecendo de forma remota. Bom, a prefeita municipal de Nova Russa, Jordana Mano, está trazendo em primeira mão aqui no Jornal Ceará, o novo decreto de enfrentamento à pandemia aqui no município de Nova Russa. Sim. Com relação ao funcionamento das atividades econômicas, de segunda a sexta-feira, o comércio de rua só poderá funcionar até às 17 horas e as demais atividades, inclusive as religiosas, até às 19 horas. Aos sábados e domingos, os restaurantes e demais estabelecimentos para alimentação fora do lar somente funcionarão até às 15 horas, então até às 3 horas da tarde. As demais atividades, inclusive as religiosas, funcionarão até às 17 horas. Farmácias, supermercados e postos de combustível funcionarão até às 22 horas em todos os dias da semana. Devendo observar o disposto no inciso 1, que é justamente falando da higienização, do controle, do uso de máscara e do distanciamento. Após esse horário, os estabelecimentos comerciais poderão funcionar exclusivamente com serviços de entrega, o delivery ou então por aplicativo. Nós teremos o toque de recolher aqui no município de Nova Russas, ficando proibido nos dias de semana, das 20 horas até as 5 horas da manhã, e aos sábados e domingos, das 19 horas às 5 horas, a circulação de pessoas em ruas e espaços públicos, salvo com serviços de entrega e deslocamento da rodoviária, das pessoas que têm que viajar. Quando a gente fala de toque de recolher, nós estamos falando que a população tem que ficar dentro de casa, não é nas calçadas, que o que está acontecendo é que a população fica em casa com o toque de recolher, mas fica todo mundo conversando nas calçadas. E isso acaba que aglomera. Então, eu peço novamente a compreensão aqui da população, que fiquem dentro das suas casas. Das 17 horas às 5 horas, todos os dias da semana, fica proibido a utilização de espaços públicos, tais como praças, areninhas, calçadões e calçadas, devendo a população ficar recolhida, né, no interior das suas casas, como a gente já solicitou. Serão realizadas também as barreiras sanitárias nas entradas da cidade, nas sextas, sábados e domingos, para que a gente possa tentar minimizar o acesso de outras cidades a Nova Russas, embora eu tenha que informar a população que o vírus já se instalou em Nova Russas. Então, esse acesso de ida e vinda de outras pessoas faz uma diferença maior, porque também não leva à contaminação, mas que hoje o nível altíssimo de contaminação de Nova Russas já se encontra instalado no nosso município. Mas nós iremos fazer as barreiras sanitárias. Falei já da multa, né, com relação ao descumprimento das medidas. Uma UFI está custando R$ 4,68. R$ 4,68. Quer dizer que vai dar em torno de R$ 500 realmente a multa para a pessoa jurídica. E para a pessoa física, R$ 234. Salgado. E como é que multa pedestre? O Alan está perguntando aqui. A fiscalização, né, do município, ela tem a autoridade de pegar as informações daquela pessoa. É pelo CPF, né? É pelo CPF. É pelo CPF que a pessoa física ela é multada, e os próprios funcionários, as próprias pessoas que estão trabalhando na fiscalização, se você se negar de dar o seu CPF, elas podem ser testemunhas que realmente aquela pessoa não estava cumprindo o decreto. Então, posteriormente, nós podemos sim pegar os dados. Nova Russas é uma cidade onde todo mundo se conhece. Nós podemos registrar também com fotografias e a pessoa
vai ser multado. Isso é uma recomendação do próprio Ministério Público, que ele vai nos cobrar essa atuação de multa. Eu espero que não me multem aí na hora que eu estiver aqui no programa falando. Há o distanciamento aqui entre a gente, né, de pelo menos 1,5 metro. Porque se pode multar só de foto ou de imagem, nós estamos aí fica complicado. Com tanto que respeite aqui o distanciamento também. E você está no local fechado. As outras pessoas aqui da rádio estão com máscara, né? E é isso, gente. Eu preciso realmente desse empenho da população, dos comerciantes. Mas eu tenho certeza, Luiz, que a população ela vai entender esse meu apelo. E eu não quero fazer com que eu possa tomar, após esse decreto, após o dia 18, medidas mais drásticas que a gente possa chegar a fechar todo o nosso município. Eu espero a conscientização e reforço mais uma vez aqui a gravidade que Nova Russas passa com um nível altíssimo de contaminação. Quero ressaltar mais uma vez que os hospitais não têm vaga. Nós não temos UTI sobrando, inclusive para outras doenças. Por isso, o cuidado que nós temos que ter de permanecer em casa. As pessoas que precisam trabalhar, isso daí, eu acho que o que gera a contaminação não é você ir para o seu trabalho. O que gera a contaminação, muitas vezes, é essas aglomerações que existem. Até no seu trabalho, onde não há uma fiscalização da quantidade e de números de pessoas que entram e saem. Então, eu também vou enviar aqui o meu decreto para a CDL, para que nós também possamos andar de mãos dadas com o comércio e que eles possam nos ajudar. O comércio sempre foi parceiro, eles são conscientes, eu tenho certeza que nós não teremos nenhuma dificuldade. A nossa gestão é totalmente aberta e acessível à CDL e aos demais comerciantes. E o que eu peço é isso, é a compreensão de vocês, é que a gente tenha realmente uma pessoa fazendo o controle de entradas e saídas de consumidores, que haja a medição de pressão, que haja a obrigatoriedade no uso de máscara. No caso aí, temperatura, né? Sim, temperatura. Medição de Você pressão, falou não. pressão, Medição de temperatura com aqueles termômetros e que haja o distanciamento, o cuidado com o distanciamento. Mas eu tenho certeza que nós unidos vamos conseguir e é como eu falei, eu não quero ter a responsabilidade de nenhuma morte de Nova Russense por omissão minha. Saibam que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo esse apelo aqui no rádio e eu conto com toda a população.